Fala, galerinha guerreira! Domingo tem a primeira fase da Unicamp. E você sabe, o vestibular da Unicamp cobra uma lista de leituras obrigatórias. São 12 obras, a maioria são obras curtas, né? São contos, peças de teatro e tal, mas são 12 leituras que podem ser cobradas aí. Aí sempre vem aquela coisa assim, professor, qual tem mais probabilidade? Aquele que caiu ano passado não cai mais esse ano? Isso não existe, gente. E a gente não faz aqui jogo de adivinhação. Mas é óbvio que existe uma probabilidade maior que as novidades desse ano, né, nós temos 3 novidades em relação à lista do ano passado. Existe, obviamente, a probabilidade de que essas 3 novidades venham a ser cobradas, né, tanto nessa primeira quanto na segunda fase. São 3 obras, como eu falei para vocês. A Falência, da Júlia Lopes, O Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC, esse eu tenho quase certeza que vai ter uma questão, e A Cabra Vadia, do Nelson Rodrigues. Então, nesses próximos vídeos, começando hoje, eu vou dar algumas dicas sobre essas 3 obras, sobre possibilidades de cobrança dessas 3 obras. E eu quero começar exatamente com A Falência, da Júlia Lopes de Almeida. Provavelmente você não conhecia essa autora. Ela é uma autora aí do final do realismo, né? Já naquele processo de transição para a modernidade, final do século XIX. Não é das mais badaladas, mas ela tem uma trajetória muito interessante. Uma autora muito qualificada e uma autora muito consciente para a sua época. Produziu, né, uma arte que já trazia, né, a semente da luta contra o patriarcalismo, contra a discriminação, que é uma luta que continua até hoje, né, para as mulheres aí. A Júlia Lopes foi uma das mentoras da Academia Brasileira de Letras e não pôde ocupar uma cadeira simplesmente porque havia uma discriminação machista na época. Não eram aceitas mulheres no início da Academia Brasileira de Letras. E esse livro, embora tenha como tema principal a questão econômica, né? Uma crise que ocorreu no final do século com a questão da bolsa, da especulação na bolsa que acabou levando, né, uma supervalorização do café brasileiro e depois uma queda brusca, levando muitas pessoas à falência, né, como o título diz aí. Embora esse seja o tema principal, existe um tema paralelo que é exatamente o universo feminino. Como a mulher se comportava, como que a mulher precisava saber conviver nesse universo machista, nesse universo patriarcal do final do século XIX. Então, nesse sentido, gente, eu queria chamar a atenção para 2 personagens femininas desse livro aí. A protagonista, a Camila, que é a esposa aí do rico empresário do café, o Francisco Teodoro, tá? Ela também é chamada de Mila, e a Nina, que é uma sobrinha da Camila e é uma fruto, né, de uma relação complicada. Ela é abandonada, ela foi abandonada pelo pai. A mãe dela era considerada uma mulher vulgar, né, abandonou a filha e tal. E aí ela acabou sendo criada pela família do Teodoro. Vejam, a Camila, ela tem uma origem humilde também, assim como a Nina, só que não teve estudos também, só que ela era extremamente bonita e ela deu a sorte, né, de encantar aí o coração desse rico empresário e se tornou uma dama respeitabilíssima da sociedade carioca daquela época. A Camila, ela é uma mulher fútil, é uma mulher vazia, né? O livro, na minha análise que eu faço lá, eu separo claramente o universo dos negócios, que é o universo masculino, né, onde só participam os homens, e o universo da família, que é onde predomina os valores, os conceitos, né, femininos ali. Então, nesse universo familiar, a Camila é uma verdadeira rainha, né, brilha com a sua beleza e tal. Mas é uma mulher vazia, é uma mulher fútil, né? E no fundo, ela é uma mulher romântica. Como ela não tem um grande amor pelo marido, foi um casamento arranjado,
e o marido está sempre ausente, sempre voltado para o mundo dos negócios, ela acaba arranjando um amante. Tem um médico, né, mais culto, mais educado, que frequenta diariamente a casa e que acaba sendo seu amante, e ela nutre uma verdadeira paixão por esse médico aí. Já a Nina, por sua vez, tem uma trajetória totalmente diferente. Ela nunca teve nenhum luxo, nunca teve nenhum prestígio, nenhum glamour. Ela sempre precisou trabalhar, sempre precisou lutar. Ela acaba nutrindo uma paixão platônica pelo filho do casal, né? Que é o Mário, um Dom Juan também, fútil. Mas ela sempre soube o seu lugar. Embora ela seja membro da família, ela não é tratada como membro da família, é quase uma serviçal. Ela que organiza a casa, ela que meio administra, que dá as ordens. Desde muito jovem, ela é responsável por isso. Ela sabe se virar, ela sabe ocupar esse espaço, sabe a dificuldade que é conseguir as coisas que as outras, né, as outras filhas, filhos, a própria Camila, não tem essa mesma dificuldade aí. E aí o que vai acontecer? Quando vem a falência, e aí tem spoiler, não tem jeito, né? O Francisco Teodoro comete suicídio, a família fica completamente desamparada. E aí mostram-se as diferenças gritantes entre a Camila e a Nina. A Camila não tem a menor estrutura, não tem o menor preparo, ela não sabe o que fazer. Primeiro ela corre para o amante, quer casar com o amante, né, para que ele cuide da família dela. Aí ela descobre que ele já era casado também, então não dá certo esse plano dela. Ela não consegue exercer o papel que seria dela, né, de matriarca dessa família, né, de cuidar dos filhos, de prover o sustento dessa família. Quem vai fazer isso? Quem vai organizar tudo, quem vai administrar, quem vai começar a trabalhar, quem vai conseguir alguma renda, quem vai organizar as finanças é a Nina. Ela estava muito mais preparada para enfrentar esse mundo do que a Camila, porque ela nunca teve aquela vida fútil, aquela vida de privilégios que a Camila teve. Então, toma cuidado, você pode ter uma questão envolvendo esse universo feminino, porque tanto a Camila quanto a Nina são vítimas do mesmo problema social, que é o patriarcalismo, que é o machismo, são os preconceitos que estão muito presentes, principalmente na figura do Francisco Teodoro, né? Que vê a mulher como a rainha do lar, aquela que nasceu para ser mãe, né? Ele não consegue ver a mulher como um ser participativo na sociedade. Ele poda completamente qualquer atividade da Camila, que também, por sua vez, não se interessa por isso. Já a Nina, como é de um outro nível social, ela faz isso sem que isso possa parecer uma afronta, né? Uma diferenciação. Ela funciona mais como uma serviçal mesmo, e isso a deixa melhor preparada para, quando surge o problema, enfrentar, tomar as rédeas da situação e organizar a vida dessa família após a falência, após o suicídio do patriarca ali. Eu separei aqui uma questão que envolve esse universo feminino para vocês darem uma olhada. Olha só, em A Falência, de Júlio Lopes de Almeida, a trajetória de Camila revela... Aqui nós temos uma pergunta específica sobre a trajetória da Camila, mas lembre-se que a Camila faz parte desse universo feminino. Você tem que pensar como um todo aí. Então vamos lá. A trajetória de Camila revela, letra A disposição da figura feminina em utilizar-se de seus dotes de sedução para manter sua posição social. Isso não aparece em nenhum momento no livro. O casamento da Camila com o rico empresário foi meio que ao acaso, né? Não foi uma coisa assim provocada por ela, não foi fruto da sua sedução, não foi algo planejado. B. A luta da mulher contra o preconceito social oriundo da visão negativa de um nascimento irregular. Não é isso, gente. Tá? Você pode até talvez pensar um pouco nisso no sentido da Nina, mas está se perguntando sobre a Camila. Não há esse preconceito, ela não sofre esse preconceito mesmo tendo vindo de uma família humilde, mas não irregular, como a Nina, né? Cujos pais eram separados ali. C.
a reafirmação do casamento como única instituição capaz de prover à mulher dos instrumentos necessários para a sua felicidade. A Camila não é feliz no casamento. Ela é vazia, ela busca, no adultério uma felicidade que ela não tem no casamento. Então essa opção também não é válida. Letra D. O interesse da narrativa como um todo, em desenvolver uma reflexão a respeito da autonomia da mulher na sociedade patriarcal. Aí sim, gente, a trajetória de Camila revela o interesse da narrativa em desenvolver uma reflexão a respeito da autonomia da mulher na sociedade patriarcal. Pelo menos uma reflexão. Até que ponto ela tem autonomia dentro dessa sociedade patriarcal. E a gente percebe que ela não tinha autonomia nenhuma. Tanto que quando falta o patriarca da família, a família toda vai ruir. E quem vai salvar isso é uma outra mulher, mas que tem uma outra experiência diferente ali. A letra E também não serve. Desprezo pelo sentimento amoroso substituído pela procura incessante de uma sexualidade plena. A Camila, no fundo, ela é uma mulher romântica. Tá? Ela não busca apenas uma satisfação sexual. Ela busca realmente uma história de amor com o médico, com o seu amante. Portanto, resposta letra D. Certinho, gente? Olha, fica atento. Essa é uma obra que tem grande probabilidade de ser cobrada, no próximo vestibular aí da Unicamp. E as mulheres têm um papel de destaque, começando pela própria autora. Certinho? E se você quiser a análise completa dessa obra, com dezenas de exercícios, inclusive exercícios originais, material em PDF, além da análise de todas as demais obras da Unicamp, é só entrar no nosso site aí e procurar pelo curso Obras da Unicamp 2020. Certinho? Eu aguardo você na próxima dica. Um abraço!